Olá, pessoal. Nessa aula, pessoal, serve basicamente como a nossa revisão. Vou fazer uma aula aqui de exercícios, respondendo questões dos assuntos referentes à nossa prova de sábado da disciplina de Álgebra Superior. Os dois assuntos principais dessa parte, dessa segunda avaliação, é a parte de polinômios do livro, né, do livro texto 2, e grupos e subgrupos. Só que, devido ao tempo, né, devido a gente ter focado às vezes mais na disciplina de cálculo 3, e aí a gente não deu para ver todos os conteúdos. Então, nessa segunda prova, o que vai acontecer? A gente vai ficar mais só com a primeira parte, só com polinômios. Viu? A prova vai cair só polinômios. Não vai cair grupos. Grupos, vocês dão uma pesquisada aí, dão uma olhada em vídeos, em artigos, aí, em livros na internet, porque também a lista avaliativa e o fórum pede para vocês escreverem textos sobre esses temas. Então, na pesquisa de vocês, vocês vão dar uma olhada como é que funciona o grupo. Mas não é tão complicado assim. É algo parecido com o anel, só que é com uma operação só. Então, nosso foco principal é só com a parte de polinômios. E também não todo o conteúdo, né, da unidade 1. A gente vai ficar nesses dois primeiros temas que a gente trabalhou nas nossas duas aulas. De certa forma, né, a, A gente, na primeira aula que eu fiz com vocês, Polinômios Parte 1, a gente viu isso aqui, anel de polinômios. E na segunda aula de polinômios, a gente viu o algoritmo da divisão em raiz. Então, essa parte de irredutibilidade, que é polinômios irredutíveis, não vai cair. E também não vai cair essa parte de ideais máximos de divisor comum. Ok? Só mesmo o item 1.1, anel de polinômios, e item 1.2, algoritmo da divisão em raiz. Então, nessa aula, a gente vai responder questões, né, e também comentar sobre as definições e os teoremas principais sobre essas duas primeiras partes, que são o nosso foco da prova. Grupos não vai cair nessa prova aqui para a gente, pelo menos para o polo que eu administro aqui, que no caso é o polo de Bom Jesus e Jericóis, não vai ter esses temas. Beleza? Só mesmo anel de polinômios e algoritmo da divisão em raiz. Bom, vamos lá, pessoal. Nossa primeira questão é o seguinte, né? Eu peguei as questões do livro mesmo, selecionei aqui algumas. Então, da primeira parte. A primeira questão diz o seguinte: seja f de x igual a menos 1x ao quadrado mais bx mais c, e g de x outro polinômio, né? 2ax ao quadrado mais 2bx menos c. Polinômios em zx. Determine os possíveis valores para a, b e c, de forma que valha a igualdade. F de x igual a g de x. Bom, gente, o foco principal dessa primeira parte é estudar esse conjunto aqui, né? Que conjunto é esse? Bom, a gente pega lá da nossa primeira prova, a gente vai pegar um conjunto não vazio, que é um anel, né? Tem duas operações. A gente vai representar por soma e multiplicação, mas não necessariamente uma soma e subtração. E aí a gente vai tomar uns elementos específicos. Não vamos mais mexer exatamente só com os elementos do anel, né? O cara lá que está dentro do anel A. A gente vai tomar certos elementos específicos, vamos fazer certas operações com esses elementos, e esses elementos com essas duas operações será também um novo anel. Que elementos são esses? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar uma variável qualquer, vamos chamar de x, e vai sair pegando essa variável x e sair multiplicando com os elementos de A. Então, a gente vai sair multiplicando pelos elementos do anel A. Então vai sair multiplicando, né? E depois a gente vai somando termos dessa forma. Vamos dizer que assim, algo desse tipo aqui, ó, a variável junto com o elemento do conjunto A é um termo, né? Então a gente vai pegar vários elementos dessa forma e vai somar e subtrair. E aí vai me gerar algo que a gente conhece como, vamos chamar isso aqui de p de x. Isso aqui para a gente será um polinômio, né? A gente pode fazer ainda o seguinte: a gente pode pegar a variável e multiplicar novamente por ela em um mesmo termo. Então, a variável pode ser sozinha, ou pode estar acompanhada duas vezes ou três vezes, né? E aí, a gente, para representar uma variável só, a gente conta quantas vezes ela se repete e colocamos um número em cima, né? Que não é necessariamente expoente, é só para representar que a variável está multiplicando por ela mesma aquela quantidade de vezes.
Então, o nosso conjunto, os elementos que a gente vai trabalhar a gente vai trabalhar com polinômios, né? Então, a gente vai trabalhar polinômios numa variável x, né? Cujos elementos são os coeficientes, os elementos que multiplicam a variável são elementos do anel A, ok? Então a gente tem esse formato aqui geral, né? Tem esse formato aqui geral, aquele velho tradicional que a gente já conhece. Só um detalhe, gente, diferente do ensino médio, né? Diferente em outras disciplinas que a gente vê polinômio. A diferença é o seguinte, esses coeficientes que a gente está trabalhando aqui, eles são em conjuntos quaisquer, são conjuntos que são anéis, não necessariamente são reais. Podem ser inteiros, podem ser racionais. Se eu pegar, eu vou pegar um anel, né? Vou pegar os elementos desse anel, multiplicar por uma certa variável, x, e aí vai me gerar polinômios. Esses polinômios são os elementos que a gente vai trabalhar a partir de agora. E aí o conjunto desses polinômios a gente vai representar assim, por ax, né? E esse conjunto aqui, ele vai ser um anel, com as duas operações de soma de polinômios e multiplicação entre polinômios. Tudo isso a gente já viu, só estou recordando aqui para a gente iniciar e responder a questão. Bom, nessa questão é o seguinte, só um detalhe, pessoal, que vocês precisam saber. O que sempre difere de um polinômio a outro, né? A gente sempre vai ter a mesma variável. P de x, Q de x, sempre a mesma variável. Então, o que é que muda, professor, de um polinômio a outro? É basicamente os coeficientes, ok? O que muda de um polinômio para outro é os coeficientes. E esses coeficientes estão no anel aqui, ó, representando. Então, os coeficientes que estão no anel A, beleza? Sempre o que difere mais é os coeficientes, não a variável, mas sim os coeficientes. Então, claro, dois polinômios serão iguais, né? Dois polinômios serão iguais se somente se os seus coeficientes nas suas respectivas posições forem iguais. Então, o termo independente do primeiro polinômio tem que ser igual ao termo independente do segundo polinômio, que a gente vai representar por b, né? Então, A0 é igual a B0. O segundo coeficiente do P, vamos chamar de A1, vai ser igual ao segundo coeficiente do polinômio Q. A1 vai ser igual a B1 e assim sucessivamente. Se todos os coeficientes nas suas respectivas posições forem iguais, então os polinômios serão iguais, ok? Então vamos ver a questão. Eu tenho dois polinômios, né? O polinômio f, que vai ser, no caso, a menos 1, né? X ao quadrado. Isso aqui, pessoal, é um elemento só, né? Mais bx, aqui é outro coeficiente, mais outro coeficiente que é chamado de c. O outro polinômio gx ele vai ser 2a, que é um coeficiente só, x ao quadrado, mais 2b, que é um coeficiente só, vezes x, menos c, que é o termo independente. São polinômios aonde? Nos ex, ou seja, todos esses coeficientes aqui, ó, em cada termo são números inteiros. Beleza, ele determina os valores possíveis para A, B e C de modo que vale a igualdade. Então a gente vai realizar a igualdade, né? Vai forçar a igualdade e vai ver quais são as condições para o A, para o B e para o C, quais são os seus valores. Lembrando, como a gente está nos EX, esses coeficientes têm que estar nos inteiros. Né? Não, como os inteiros é fechado para multiplicação, então o A e o B e o C tem que ser números inteiros. Ok? Vamos realizar então a igualdade. Então, se o f de x, se o polinômio f de x é igual ao polinômio g de x, né? Então a gente tem que os coeficientes nas suas posições são iguais. Então a gente vai ter as seguintes igualdades. A gente vai ter que o primeiro coeficiente, que é o a menos 1, vai ser igual a o 2a. Professor, a ordem importa? Eu posso começar do maior coeficiente para o termo independente? Isso não importa, gente. Beleza? O que importa é você corresponder na respectiva posição. Por exemplo, eu poderia botar o C aqui no começo e poderia botar aqui o menos C no final. O que importa é que quando eu for fazer a comparação, é igualar termo independente com termo independente. Primeiro coeficiente com outro primeiro coeficiente. A posição não importa. Por quê? Porque aqui é soma e subtração. A gente sabe que isso não importa no resultado final, né? Somar e subtrair não importa. 2 menos 1 é a mesma coisa de C menos 1 mais 2. Mas se você quiser já deixar numa ordem padrão, né? Por exemplo, aqui eu comecei decrescente, né? Do maior para o menor. Então, deixo o outro também do maior para o menor, para ficar mais fácil a comparação. Então, a gente vai ter que B vai ser igual a 2B, né? Esse coeficiente que vai ser igual a esse. E eu vou ter aqui embaixo que C vai ser igual a menos C. Aí, cuidado, gente, quando for fazer as manipulações. Lembre que aqui só são números inteiros. Não posso sair cortando, dividindo.
Cuidado, é só número inteiro. A gente sabe que nos inteiros a gente não tem exatamente divisão. Por exemplo, vou pegar o 2, um número inteiro, e vou dividir pelo 4. Não dá. Não dá para fazer essa divisão. Isso aqui não é um número inteiro. Okay? Então, cuidado com as manipulações. Faça as manipulações de acordo com as duas operações do anel Z, que é soma e subtração. Só com as propriedades que a gente conhece dessas duas operações. Só com aqueles 6 axiomas. Né? Claro que os inteiros é mais do que um anel. Ele tem unidade, né? É comutativo também. E também é um domínio. Só que ele não é um corpo. Não tem versos. Então vamos lá. Para encontrar o A, né? Vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2. Aí, se possível, façam essas continhas organizadas, direitinho, né? Por exemplo, a primeira equação, vamos resolver ela. Vamos fazer o seguinte, né? Como eu tenho que A menos 1 é igual a 2A, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o A para cá, beleza? Não, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter as equações, as posições, não vai interferir em nada, né? Vou colocar que 2A igual a A menos 1. Isso não interfere em nada, porque aqui é igualdade, né? Beleza, vou passar o A para cá. Vou passar não, né? Deixa eu fazer de forma correta. Eu vou somar dos dois lados o simétrico do A, né? Então, o simétrico do A desse lado, que é o menos A, tanto do lado esquerdo como também do lado direito. Eu vou somar pela esquerda, né? Menos A. Aí aqui eu vou repetir o mais A menos 1. Ok? Menos A mais 2A, né? Vai ficar só um A. Porque aqui o 2A é duas vezes o A, né? Então vai tirar um do simétrico, vai tirar um, que eu estou subtraindo com o simétrico, então vai ficar só o A. Né? E menos A mais A vai dar zero, que é o elemento neutro, né? Então, vou nem colocar, vai sobrar somente o menos 1, ok? Então, A é menos 1, beleza? Ó, segunda equação, eu tenho que o B, vou botar assim, eu tenho que 2B é igual a B. Aí, muito cuidado aqui, gente, ok? Aqui é nos inteiros, só tem soma e multiplicação. Não vão pegar o B e jogar para o outro lado e dividir, não. Não façam isso. Não tem divisão. Vou fazer o seguinte aqui, ó, prestem atenção. Eu vou puxar não, né? De fazer de forma correta. Eu vou somar o simétrico do B tanto do lado esquerdo, do lado direito, como também do lado direito aqui. Então, 2B menos B vai ser igual a B menos B. Beleza? 2B menos B vai dar um B só, né? E aqui vai ser igual a B menos B, vai ser igual a zero. Aqui vai dar o elemento neutro. Então, a gente vai ter que B vai ser igual a zero. Vai ser o elemento neutro, né? 3. Eu tenho que C igual a menos C. Bom, o único inteiro que é igual ao seu simétrico, né, é só o zero. Mas se a gente fosse resolver isso, como é que a gente pode resolver isso mais claramente? Né? A gente pode fazer assim, por exemplo, eu posso somar o C em ambos os lados, eu vou somar o C em ambos os lados, né? Ambos aqui do lado direito. E o C mais C vai dar 2C. E menos C mais C vai dar 0, né? São simétricos aqui. 2C, eu tenho que 2C igual a 0. Bom, o Z ele é um domínio. Eu tenho dois inteiros multiplicando e está dando o elemento neutro. Né? Como o Z é um domínio, então isso implica o seguinte, que um deles tem que ser, pelo menos um deles tem que ser o elemento neutro. Como o 2 não é, então, como o 2 é diferente de 0, então isso implica que o C é 0. Ok? Então, os valores para o A e para o B e para o C é o A é menos 1 e o B é 0 e o C também é 0. Todos são números inteiros, então são valores que podem ser possíveis. Então, o A é menos 1, o B é 0 e o C é 0. Ok, gente? Primeira questão aí resolvida. Vamos fazer outra. Aí, pessoal, apertem pause, copiem a questão, prestem atenção direitinho, revejam. Aí depois vocês passam para outra questão. Eu vou passar para outra aqui, só para não perder tempo. Beleza? 2 não, 3. Eu selecionei alguns aqui, né? A 3 é o seguinte, uma diferente, para vocês verem que não é só coeficientes reais, a gente tem polinômios. A gente pode ter polinômios, né, com coeficientes com qualquer elemento de um anel. Ok? Que é no caso aqui, eu tenho dois polinômios, o f e o g, né? Onde o f de x é o a mais o bx, o gx é o c mais o bx mais o ax ao quadrado. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Né? O A, o B e o C são esses coeficientes desses dois polinômios. E onde eles estão?
Como esses dois polinômios estão no M2E x, né? Então, os coeficientes eles estão aqui, ó, no M2E. Quem que são esses coeficientes, né? Que tipo de elementos são esses? O M2, gente, são as matrizes quadradas de ordem 2. E os seus elementos dessas matrizes são números inteiros. Ok? O A, o B e o C, como vocês estão vendo aqui, ó, são matrizes. A gente não vai resolver essas matrizes, não. A gente vai deixar assim. O polinômio, os seus coeficientes são matrizes. A gente não resolve essas matrizes aqui. A gente carrega essas matrizes até o final, porque é a forma desse polinômio. Esse polinômio, os seus coeficientes são matrizes. Ok? Aqui está o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Beleza, ele quer o seguinte, calcule o f de x ao quadrado. E na outra, calcule o f de menos ex ao quadrado. Bom, o polinômio ao quadrado, né? A gente vai usar a nossa velha multiplicação. O polinômio ao quadrado é a mesma coisa de ser o f de x vezes o f de x, né? Estou multiplicando o polinômio f por ele mesmo, duas vezes. Vamos fazer essa multiplicação. Vamos lá. Aqui, para fazer a multiplicação de polinômios, a gente pode fazer de duas formas. Pode fazer de forma distributiva, né? Ou podemos fazer de forma aquele quadrozinho, né, que eu mostrei para vocês em algumas aulas. Eu vou fazer pelo quadro só para vocês verem como é que é bacana. Gosto muito de fazer pelo quadro esses coeficientes que não são exatamente só números de forma exata, né? Vamos lá. Ah, professor, mas aquele quadro é com os elementos a gente fez com 2, 3, né? Mas dá para fazer com matriz também. Vejam assim, ó. Por exemplo, eu vou multiplicar o f pelo f, né? Então, vou montar uma tabela onde aqui os elementos da linha vai ser os coeficientes do polinômio f, né? Vou botar mais para cá. Quem são esses coeficientes? Então vai ser na ordem, né? Você tem que seguir uma ordem, gente. Então vai ser do menor para o maior, viu? Do termo independente para o maior. A, B, né? Ó, A, B. E aí, as linhas e as colunas têm que ser iguais, né? Então, o maior domina a quantidade de linhas e colunas. Por exemplo, o F, ele só vai até grau 1, né? Então, ele tem só dois coeficientes, o termo independente e o coeficiente do termo de grau 1. Já o G, ele tem três coeficientes, porque vai até grau 2. Então, para não ficar 2 por 3, a gente iguala o número de linhas igual ao número de colunas. Então, aqui, ó, aqui as colunas vai ser os coeficientes do f também, que é o nosso segundo polinômio. Então, é do f também. Ô, professor, deixa eu corrigir, foi mal. Eu tô pensando que é f vezes a g. Não, é a f vezes a f. Então, vai ficar só duas linhas e duas colunas mesmo. Tô confundindo aqui, pensei que era f vezes a g. Como é f pela f, né, então vai ficar mesmo exatamente igual. São os mesmos coeficientes, então são a mesma quantidade. Então aqui também vai ser A ou B. Beleza? Vamos fazer então as multiplicações. Vamos lá. A vezes A. Lembrando, gente, que o A e o B são matrizes. Então, o A vezes o A vai fazer a multiplicação da matriz A pela multiplicação da matriz A. Então, vamos fazer essa multiplicação. A vezes A, eu vou multiplicar então a matriz 1, 0, 0 pela matriz 1, 0, 0. Esses elementos aqui, gente, tem que ser matriz, viu? Porque esse anel aqui de polinômios, os coeficientes são matriz. Não é para dar um número aqui, não. É para dar uma matriz. Viu? Tudo matriz. Se você botar aqui um número, você fez errado. Ó, vamos multiplicar. Aqui vai dar ali mesmo, né? Ó. 1 vezes 1 dá 1, né? Mais 0 vezes 0 é 0. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, então vai dar 0, né? Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0, então vai dar 0. E aqui também vai dar 0 também. Então vai dar 1, 0, 0, que é a matriz A, né? Então A vezes A vai dar a própria matriz A. A vezes B, vamos fazer A vezes B, né? Aí eu vou pagar, gente, aqui os rascunhos, depois vocês copiam aí. Só para fazer no mesmo espaço. Vocês apertam pause aí. A vezes B, então vou colocar a matriz uma do lado da outra. 1, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 0, né? Então vai ficar a primeira linha, a primeira coluna. Vai dar a matriz também 2 por 2. 1 vezes 0 é 0, né? 0 vezes 3 é 0. Então vai dar 0. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 2 dá 2. E 0 vezes 0 é 0. Então vai dar só 2. Segunda linha, primeira coluna. Vai dar 0 e vai dar 0, né?
Segunda linha, segunda coluna. Como é que está multiplicando 2, 0? Então, o 2 aqui vai dar 0 também. Então, vai dar 0, 2, 0. Né? Vou botar aqui. 0, 2, 0, 0. Ah, professor, por que você botou A? Por que você não botou 1, 0, 0? É porque 1, 0, 0 é a matriz A. Então, eu já botei, só para simplificar, eu botei a matriz A. Mas se você quiser botar o 1, 0, 0, pode botar também. B vezes a matriz A. Cuidado, gente. A multiplicação de matriz, ela não é comutativa. Viu? Ela não é comutativa às vezes. Então, A vezes B e B vezes A podem dar coisas diferentes. Vamos conferir. B, né, vezes a matriz A. A matriz B é 0, 2, 3, 0. E a matriz A é 1, 0, 0. Né? Vamos multiplicar. Isso aqui também vai dar uma matriz 2 por 2. Primeira linha, primeira coluna. Né? 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 0 é 0. Né? Então vai dar 0. Primeira linha, segunda coluna. Aqui vai dar 0. Né? Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 1 é 3. 0 vezes 0 é 0. Então vai dar 3. 3 vezes 0 é 0. E 0 vezes 0 é 0. Então vai dar 0, 0, 3, 0. Viu? Como não é comutativa, ó, multipliquei A pela B, deu 0, 2, 0. Eu multipliquei a B pela A, deu 0, 3, 0. Ok? E agora B vezes a matriz B. Que é 0, 2, 3, 0. Que é 0, 2, 3, 0. Bora lá. Então vai ficar, ó, 0, primeira linha, né? Primeira coluna. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 vai dar 6. Né? Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 0 é 0. Segunda linha, a primeira coluna. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 2 é 0. É 0, né? Então, 3 vezes 2 é 6. E aqui vai dar 0. Né? Deixa eu só conferir aqui. 0, 2, 3, 0. 0, 2, 3, 0. A B vezes a B. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 3 é 6. 0 vezes 2 é 0. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 0. 3 vezes 2 dá 6. Mais 0 vezes 0 é 0. Tudo bem? Tá correto. Então vai ficar 6, 0, 0, 6. Beleza? E aí, gente, ó, depois de a gente fazer essas multiplicações, a gente tira o polinômio multiplicativo da seguinte forma. A gente tira aqui as diagonais somando, né? Nas posições, viu, gente? O primeiro aqui, ó, é o tempo independente, né? Aqui é grau 0. Aqui é grau 1. E aqui é grau 2. Então vai ficar assim, o f de x vezes f de x vai ficar, o termo independente vai ser a matriz A, vou botar aqui, a matriz A, 1, 0, 0, mais o segundo coeficiente, né, que multiplica o x, vai ser a soma dessas duas matrizes. A gente tira a diagonal e soma os elementos. Então vai ser 0, 2, 0, 0, mais 0, 0, 3, 0, vezes x, mais a terceira diagonal, que vai ser de grau 2, que é 6006x ao quadrado. Ok? Então isso aqui vai ser igual a 1000. E aqui, somando aqui para a gente gerar um coeficiente só, né? Soma de matrizes vai dar, somar as posições, então 0 mais 0 é 0, 2 mais 0 é 2, 0 mais 3 é 3 e 0 mais 0 é 0. Então vai dar esse que é o B, né? Que é o B. Mais esse outro coeficiente, 6006x ao quadrado. Então, o f de x ao quadrado vai ser, então, no caso, esse polinômio aqui, gente. Então, deixa assim. É para ficar assim, viu, gente? A gente está mexendo com polinômios. Vocês não vão pegar esse x e multiplicar aqui dentro, não. Porque vocês estão tirando a essência de ser um polinômio. Um polinômio é assim, ele é multiplicado a variável pelos seus coeficientes. Ok? Fica dessa forma. Então, essa é a primeira, né? O f de x ao quadrado. Vamos fazer rapidão aqui a fx menos gx ao quadrado. Bom, acho que eu não vou fazer. Eu vou deixar como exercício para vocês fazer essa segunda parte aqui. Ó. Aí é a mesma coisa, gente.
você vai vai subtrair o polinômio f menos o polinômio gx ao quadrado. Então, primeiro tem que encontrar quem é o gx ao quadrado. Como é que eu encontro, professor? O gx ao quadrado é o g vezes o g. Para fazer a multiplicação, você pode montar essa tabela aqui, gente. Monta a tabela dos coeficientes, multiplica, tira as diagonais, né, somando, e aí você tem um gx ao quadrado. Depois de encontrar ele, você vai fazer a subtração dele com o polinômio f. Encontra um polinômio só. Beleza? Vamos fazer outro aqui, outro exercício, né? Aí, como eu falei, gente, apertem pause, esperem para vocês entenderem a questão, copiem, depois vocês partem para outra questão. Questão 6. Determine todos os polinômios de grau 1 em Z3, né? Vamos fazer assim, determinar todos os polinômios de grau 1 em Z3. Bom, primeiro a gente precisa saber como é que é a cara geral dos polinômios de grau 1 do Z3. Lembrando, quem é o Z3, gente? Os nossos coeficientes desses polinômios estão no Z3. O Z3 é esse anel que vai ter 3 elementos. São todos os restos das divisões por 3. Então, os restos da divisão por 3 são 3 restos. Ou dá zero, né? Os que dá zero a gente vai pertencer à classe 0 barra. Os que deixam o resto 1 vai pertencer à classe 1 barra. E os que deixam o resto 2 vai pertencer à classe 2 barra. Então, a gente tem os 3 elementos. 0 barra, 0 barra, 1 barra e 2 barra. Beleza? E aí, ó, como ele quer todos os polinômios de grau 1, então a gente vai ver todas as possibilidades, todos para os coeficientes pertencentes a esses elementos aqui. Ó. Bora lá. Nosso polinômio de grau 1, gente, ele tem o seguinte formato, né? Ele tem esse formato aqui. É A mais... Pode botar um A grande. Vou botar um A minúsculo para não confundir com matriz. A mais... Vou botar aqui tradicional. A0 mais A1x. Ok? Lembrando que para ser de grau 1, esse termo aqui, ó, ele precisa existir. Então, para ele existir, o A1 não pode ser o elemento neutro do conjunto. O A1 e o A0 estão no conjunto aqui, que pertence ao anel todo, né? Como é no Z3, então o A1 não pode ser o elemento neutro do Z3. Que é o elemento neutro do Z3 é o 0 barra. Então, o A1 não pode ser o 0 barra. Então, quais são as possibilidades? As possibilidades são essas. Vamos lá. Vou chamar aqui de P1, né? Então, vamos lá. O A0 pode ser o 0 barra? Pode. Né? O A1 não pode ser o 0 barra. Então, o A1 pode ser 1 barra, né? Barra vezes x. Outra possibilidade, considerando ainda o termo independente sendo 0 barra. O A1 pode ser o 2 barra. Né? E só, né? Considerando aqui o termo independente sendo 0 barra. Considerando agora o P3, considerando o termo independente sendo 1 barra. Pode ser o 0 barra aqui? Não pode, porque se for o 0 barra, ele vai deixar de ser grau 1, vai ser constante. Eu quero os de grau 1. Então não pode ser 0 barra. Então vamos considerar sendo 1 barra vezes x. Esse é o polinômio de grau 1 do Z3. Vamos chamar de P4. Considerando ainda 1 barra como sendo um termo independente, vamos botar outra possibilidade para o A1 sendo 2 barra. Né? Então temos outro polinômio. Considerando agora o termo independente sendo 2 barra, né? Não podemos ter o 0 barra como sendo um A1, então ele pode ser 1 barra. E também pode ser, considerando 2 barra como um termo independente, pode ser o 2 barra também. Ok? Então, essas são todas as todos os polinômios de grau 1 no anel Z3. Então, a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 polinômios de grau 1 no Z3. Ok, gente? Se fosse de grau 2, aí você ia montar a expressão do termo de grau 2, né? Considerando, claro, que o coeficiente multiplicando o termo de grau 2 tem que ser diferente do elemento neutro, né? Para ser exatamente de grau 2. Aí você vai variando os elementos e ver quantos polinômios vai dar. Ok? Fazer outra questão. A 10. A 10 é o seguinte. Seja f de x um polinômio, tem esse formato aqui, né? No Zx, determine em função de A o grau de f de x. Bom, o grau, né? Vejam que aqui, ó, ele é um polinômio. Aqui, do jeito que ele está aqui olhando,
Tem um grau 3, tem um grau 2 e o grau 1. Grau 0. O grau, como esse A ainda eu não sei exatamente o valor dele, né? Então, o grau desse polinômio aqui ainda é indeterminado. Ok? Se fosse algo assim, esse aqui é grau 3. Por quê? Porque os coeficientes eu sei exatamente quem eles são. Eu sei que no caso que o coeficiente que multiplica o termo de maior grau, ele é diferente do elemento neutro. Então, aqui é o nosso grau, grau 3. Viu? Como tem um termo aqui dentro dos coeficientes que eu não sei o seu valor, né? Então, eu não posso determinar o grau exatamente desse polinômio, porque essa variável aqui no meio pode influenciar, por exemplo, o termo todo aqui ser zero, ser o elemento neutro. E aí, falou, se ele for zero, por exemplo, o grau 3 ele pode sair. Ele pode deixar de ser de grau 3. E aí, quem que garante que vai ser de grau 2? Porque se o A, fazendo algumas contas, der o zero também, então ele vai deixar de ser de grau 2, pode ser de grau 1. Mas quem garante ser de grau 1? Depende do valor do A. Então a gente vai ver as possibilidades para o A e encontrar o grau desse polinômio. Né? Por exemplo, para ele ser de grau 3, o que tem que acontecer? O coeficiente do termo de grau 3 tem que ser diferente do elemento neutro do zx. Do z, no caso. Né? Que é o elemento neutro do z? É o zero. Então, 2a ao quadrado mais a menos 3 tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, vai deixar de ser de grau 3. Para ser de grau 3, então esse termo todo tem que ser diferente de zero. Então, as possibilidades do A, a gente vai resolver essa equação do segundo grau, né? E vai tirar as raízes. As raízes são exatamente os valores que isso aqui dá igual a zero. Bora tirar as raízes dessa equação aqui, usando a fórmula do delta mesmo, né? Delta é igual a b ao quadrado, né? O b aqui no caso, o a é como se fosse o x, viu? Na equação do segundo grau aqui. O a é 2, o termo geral, né? 2, o b é 1 e o c é menos 3, para não confundir. Ó, aqui é como se fosse o A, o termo geral, o B no termo geral, e aqui é o C, menos 3. Ó, B ao quadrado fica 1, né? 1 ao quadrado é 1, menos 4, vezes o A do termo geral, que é 2, vezes o C, que é menos 3. Isso aqui vai ser delta, vai ser igual a 1, né? Vai ficar menos, mas vai dar mais. Vai dar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, né? 24 mais 1 vai dar 25. Então, delta é maior que zero, então tem duas possibilidades para o A. Vou chamar de A1 e A2. O A1, o B é 1, então fica menos 1, mais a raiz de 25, vou tirar a raiz aqui, ó, vai dar 5, né? Raiz de delta é 5. Então vai ficar 5 dividido por 2 vezes o 2 aqui, né? Que é o A. O A no termo geral, gente, para não confundir. Então vai ficar menos 1 mais 5 vai ficar 4, né? 2 vezes 2, 4. Então 4 por 4 dá 1. Então o A1 é 1. O A2, outra possibilidade para o A, vou chamar de A2, né? Vai ficar menos 1, vai ficar menos a raiz, aqui só vai mudar isso aqui, né? Menos a raiz, aqui continua igual. Menos 1, menos 5 dá menos 6. Menos 6 por 2 vezes 2 dá 4. Menos 6 por 4 fica... Vou deixar assim, menos 6 por 4. Bom, para ele ser de grau 3, então o A, eles não podem ser esses dois valores aqui. Viu, gente? Eles não podem ser... Esses dois valores são os valores que quando eu substituir essa equação dá zero. Como eu quero os valores que sejam diferentes de zero, então o A não pode ser 1 e não pode ser nem menos 6 por 4. Esse valor aqui eu já posso até descartar, não pode ser jamais. Por quê? Porque o nosso anel aqui é no ZX. Os coeficientes, eles são números inteiros. Então o A, não importa se for grau 3 ou grau 0, não pode ser isso aqui não. Não pode ser o menos 6 por 4, que não é um número inteiro. Então o A não pode ser 1. Para ser de grau 3, e o A não pode ser 1. O A tem que ser diferente de 1. Ok? Vamos ver as outras possibilidades para o A. Né? Grau 2. Pronto. Bom, para ele ser de grau 2, o que é que tem que acontecer? Primeiro, o coeficiente do termo de grau 2 tem que ser 0, né? Ou seja, 2a ao quadrado mais a menos 3 tem que ser igual a 0. Isso implica o quê? Aí tem as nossas duas possibilidades que a gente achou. O A pode ser 1 e o A pode ser menos 6 por 4. Mas essa aqui está descartada, né? Porque não é o número inteiro. Então, A pode ser 1, né?
no coeficiente do tempo de grau 3. Por quê, professor? Por que o A pode ser 1? Porque se o A for 1, isso aqui tudo vai zerar. Ele quer que seja de grau 2, né? Então, essa equação tem que ser 0, ou seja, o A tem que ser 1. O A pode ser 1. Beleza? Só que, além disso, né, além do tempo de grau 3 tem que ser igual a 0, o também, né, o coeficiente do termo de grau 2 tem que ser diferente de 0. Vamos resolver essa equação. Essa aqui está mais fácil, né? A ao quadrado, eu vou passar o menos 1 para cá, né? Somar ele positivo, então vai ficar ao quadrado diferente de 1. E aí, quando eu tirar as raízes aqui, né? Tira o delta aqui, né? Quando eu tirar as raízes, eu tenho duas raízes aqui. A raiz positiva e a raiz negativa do 1. Então, o A tem que ser diferente de 1 e menos 1. Ok? Como ele está descartando aqui, ó, vou botar assim. O A tem que ser diferente de 1 e o A tem que ser diferente de menos 1. Ó, como ele falou que o A é igual a 1, e aqui ele está falando que o A é diferente de menos 1, então essa opção aqui ela está descartada. Ok? Ela está descartada. Porque aqui é igual a 1 e aqui é diferente de 1, então não tem um consenso. A outra possibilidade possível, né? Para ser de grau 2, esse coeficiente tem que ser diferente de 0, então no caso o A tem que ser diferente de menos 1. Só tem um problema. Por quê? Se esse cara for diferente do menos 1, né? Beleza, esse termo de grau 2 ele é diferente de 0. Só tem um problema. Aqui, ó, essa não tem nada relacionado com A sendo diferente de menos 1. Ou seja, se o A for diferente de menos 1, esse coeficiente todo aqui, ó, ele é diferente de 0. Então, ele vai ser de grau 3. Okay? Então, também não tem um consenso. Então, tecnicamente, sim. Grau 2 não tem essa possibilidade. Não tem possibilidades para o A. Beleza? E vamos ver grau 1, né? Vamos ver a possibilidade de grau 1. Espero que vocês entendam. Qualquer coisa vocês apertam, escrevam todas as possibilidades. É que tem que ser um consenso, gente. Vou fazer aqui o de grau 1. Deixa eu só copiar bem aqui o polinômio todo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bora lá. Para ele ser de grau 1, o que é que tem que acontecer, gente? Eu vou botar aqui as possibilidades para ficar mais fácil. Ó, o coeficiente de grau 3 tem que ser 0. O coeficiente, vou botar aqui um espaço. O coeficiente de grau 2 tem que ser 0. E o coeficiente de grau 1 tem que ser diferente de 0. Aí vamos ver as possibilidades. Para o coeficiente de grau 3 ser igual a 0, então, aí é aquela equação, né? Essa aqui, ó. Para isso aqui ser 0, a gente tem duas raízes. O A só tem uma, né? Que o A é igual a 1. A outra não é o número inteiro. Aí tem que relacionar. Para ser de grau 1, essas três condições têm que acontecer ao mesmo tempo. O coeficiente de grau 2 sendo igual a 0, né? A gente tem o seguinte, a gente tem essa equação aqui, ó, igual a 0. A gente tem que A ao quadrado menos 1 é igual a 0. Resolvendo essa equação, a gente tem aquelas duas possibilidades. Como aqui, só que agora aqui é o seguinte, que é igual, né? Então o A pode ser 1 e o A também pode ser menos 1. Então, ó, vejam que uma solução que está se encaixando é o A igual a 1, né? Se fazendo aqui as duas ao mesmo tempo. Porque se o A for menos 1, beleza. O coeficiente de grau 2 pode ser igual a 0, mas não garante que o coeficiente de grau 3 é 0. E para fechar, o coeficiente de grau 1 tem que ser diferente de 0. Então, vamos ver a possibilidade para o A. Bom, para o coeficiente de grau 1 ser diferente de 0, né? Quem é o coeficiente de grau 1? O A mais 1. Então, o A mais 1 tem que ser diferente de 0. Ou seja, o A, né, subtraindo aqui com o oposto do 1, o A tem que ser diferente de menos 1.
Vamos ver se se encaixa. Bom, o A aqui. Bom, acho que se encaixa, né? Ó, dá pra gente, tecnicamente, esse polinômio que ele vai ser de grau 1, né? No Z, no ZX. Por quê? Porque sendo de grau 3 igual a 0, o A é igual a 1, sendo de grau, o coeficiente de grau 2 igual a 0, o A é 1 também, né? E o coeficiente de grau 1 sendo diferente de 0, o A é diferente de menos 1. Então tem um consenso aqui. Então a única opção que se encaixa, gente, espero que vocês tenham entendido essa questão, que ela é bem interessante. É essa opção aqui, ó. O A, né? O nosso polinômio ele tem que ser de grau 1. Claro, né? Considerando o A igual. Beleza? A gente não tem outra opção, né? Para ser outros graus. Porque a gente vê se for de grau 2, a gente não tem um valor exato para o A. E também se a gente for de grau 3, a gente não tem um valor exato para o A. Ah, não, tem também, tem também. Então deixa eu corrigir aqui. A gente não tem um valor correto para de grau 2, né? Ele não pode ser de grau 2. Grau 3 ele pode ser, tem que ser diferente de 1. Então, o nosso polinômio ele tem duas possibilidades. Ou ele é de grau 1, considerando o A igual a 1, né? Ou o nosso polinômio ele é de grau 3. Aí nessa condição, o nosso A tem que ser diferente de 1. Ok? Tem que ser diferente de 1. Beleza, gente? Questão bacana de tentar alternativas aí. Bem interessante. E aí agora a gente vai responder questões da outra parte do assunto.